Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Primeiro nós precisamos entender nessa noite que as tempestades elas foram criadas, elas vêm nas nossas vidas para te fazer evoluir, para te fazer alcançar o outro lado, para te fazer chegar a um lugar onde você não imaginaria estar. Então a gente precisa aprender a partir dessa noite. Eu não sei se são 4 domingos ou são 4 domingos mais ou são 5. Eu acho que esse mês são 5 domingos. Então nós vamos estar aqui na presença de Deus acima de tudo, na direção de Deus, e Deus ministrando sobre o nosso coração que as tempestades, 4 mesmo, elas não vêm para nos matar, mas ela vem para nos fazer evoluir, ela vem para nos levar a um outro nível. Amém? Amém? Cutuca teu irmão e fala assim: você está passando por alguma tempestade? Fala sério com ele. Você está vivendo alguma tempestade? E o tema desses 4 domingos serão vencendo as tempestades. Sabe, gente, existem pessoas que estão muito bem aparentemente, mas estão vivendo uma tempestade emocional muito grande. Existem pessoas que estão sorrindo para você nesse exato momento, mas existe uma grande tempestade no seu interior. Existem pessoas que se encontram conosco, falam conosco, mas o seu coração está abatido e aflito. Porque nem sempre as tempestades elas serão físicas, nem sempre as tempestades serão visíveis. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu posso dizer: o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da sua casa. O Senhor está no controle da sua parentela. Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que te criou, o Deus que te resgatou e que te chamou de filho, que te adotou, é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus que está aí é o mesmo que está aqui. O Deus que está aqui é o mesmo que está na sua casa. O Deus que está aqui é o mesmo que está dentro do seu barco. Aparentemente parece que está tudo sendo uma condução. Aparentemente parece que está à deriva. É assim que nós nos sentimos, à deriva. Aparentemente a gente pensa que vamos afundar, e muitas das vezes a gente não consegue compreender. Acabei iniciando a mensagem de uma forma diferente, ainda não li o versículo que nós queremos trazer, que vai ser ministrado também nos 4 domingos do mês de maio. Mas eu quero te convidar nessa noite para você estar aqui até terminar esse trabalho, mas depois que terminar, que você permaneça, mas você traga um convidado, traga uma pessoa, traga um amigo, traga um familiar, traz uma pessoa que também está passando por algum tipo de necessidade, por algum tipo de tempestade. Talvez você está aqui nessa noite para a glória de Deus e você vai falar assim: bom, essa palavra, graças a Deus, não é para mim, porque eu não estou no meio de uma tempestade. Assim também era com os discípulos de Jesus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde,
Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, ou seja, Marcos capítulo 4, versículo 35. Ou seja, passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Ou seja, Jesus entra no barco, vira para aqueles discípulos. Eu fico imaginando o cenário, o dia maravilhoso. Eu fico imaginando assim, aquele sol maravilhoso, que literalmente, se eu estou naquele barco, a primeira coisa que eu ia pensar em fazer era o quê? Pescar. Eu ia pescar, eu ia dar uma pescada, até chegar a tempestade, mas eu ia dar uma pescada. Com Jesus no barco, eu ia ter medo de ver. E aí a Bíblia diz que eles entram, Jesus fala: ó, vem vocês comigo. O mais estranho disso tudo é que Jesus, ele chama somente o barco dos seus discípulos. E a Bíblia diz que outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco. Em algumas traduções diz que as ondas cobriam os barcos. Até porque tempestade é quando o barco ele é coberto pelas ondas. Amém? Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava ao que? Encher-se de água. Ou seja, o barco estava próximo, perto de afundar, estava perto de encher. Amém? E Jesus estava na polpa fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, acordando, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. O Senhor está te dizendo nessa noite: aquieta-te, acalma-te. Amém? Emudece, pare. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse: por que sois tímidos? O que Jesus estava querendo dizer? Por que vocês não têm fé? Tímido aqui não são pessoas que não te dão a paz do Senhor Jesus, não porque não é mal educado, não porque seja mal educado, é porque ele é tímido, é porque ele é sempre muito calado, é porque ele tem vergonha. Mas aqui o Senhor Jesus está falando: porque vocês têm pouca fé. Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Sabe, aqui a gente aprende muito. Existem muitas revelações por detrás de todas essas frases, essas mensagens e esses versículos. Talvez se a gente parasse para ministrar, a gente levaria um mês ministrando a mesma mensagem sem sair do lugar. É como se estivesse chovendo no molhado. Aqui tem muitas revelações que Deus ele traz até nós. Tem muita aplicação, ou muitas aplicações. E uma delas, aonde o Senhor chamou minha atenção, é que não havia somente um barco naquele lugar. Haviam vários outros barcos. E talvez nessa noite você está aqui perguntando justamente o seguinte: por que só o meu barco tem que passar pela tempestade? Por que só eu tenho que passar pelo vento? Por que a minha casa, os meus parentes, eles não passam pelo que eu estou passando? Olha, eu sou fiel a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou servo, eu faço a obra de Deus. Mas por que quando eu olho para esses barcos que estão do meu lado, o vento não chega até eles, mas chega somente no meu barco? Se nós estamos indo para a mesma direção, o problema é que talvez estariam indo para a mesma direção, mas não para o mesmo propósito. Você consegue compreender isso? E isso é alarmante e preocupante, porque se você está vivendo num
precisa passar pela tempestade. Pastor, você está ficando louco, eu estou falando uma realidade. Porque será a tempestade que vai te levar para um outro nível. Será a tempestade que vai amadurecer a sua fé. Será na tempestade que você vai entender que existe um Deus que acalma o vento, que acalma a tempestade e que para as águas. Eu não posso querer tempestade, eu não posso querer calmaria sem antes passar pela tempestade. Eu preciso passar pela tempestade para depois eu almejar a calmaria. Mas existem barcos que estão do nosso lado e a gente olha para o barco aqui, aquele barquinho do rapaz que é católico, e o barquinho dele está seguindo junto. E aí você olha para o outro lado, o barquinho do ateu, e ele está seguindo junto, mas não venta lá, só venta aqui. E aí você olha para o outro barquinho, o barquinho da pessoa que é espírita, o barquinho do ímpio, mas é só meu barco, Senhor. O que está acontecendo? Eu fico imaginando aqui o desespero dos discípulos, no meio daquele mar, quando eles conseguiam olhar para o lado dos barquinhos lá, ó, com maior tranquilidade, passeando, navegando, e a Bíblia diz que eles estavam indo quase a pique, quase afundando. Talvez nessa noite você pergunte assim: como pode? Como pode, Senhor? Eu tenho sido obediente à Tua palavra, eu tenho feito a Tua vontade, eu estou andando na Tua presença, negando a minha carne, sacrificando o meu eu, mas como pode? Eu olho para os lados, está todo mundo muito confortável, mas o meu barco está sacudindo, a minha casa está de cabeça para baixo, a minha vida está uma bagunça. Eu preciso sorrir, quando na verdade eu quero chorar. Eu preciso me alegrar, quando na verdade meu coração está estraçalhado, rasgado, está sangrando. Eu preciso manter a pose quando emocionalmente eu não tenho mais condições. Será que nessa noite alguém aqui já pensou nisso? Será que nessa noite alguém aqui já olhou para o lado e falou: Senhor, eu vou desistir, porque é só no meu barco? Sabe qual é o problema, irmãos? Quando a gente pensa isso é porque a gente não entendeu o propósito de Deus. Quando a gente entende isso, é porque a gente não consegue entender o que o céu está querendo dizer para nós. E sabe qual é a resposta dos céus para a nossa vida nessa noite? É simples: filho, filha, eu te escolhi. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? O fato de estarmos na mesma direção, meu filho, do que os outros barcos, não quer dizer que nós estamos no mesmo propósito. Uau! Porque o meu propósito não será te levar para o mesmo destino que os outros barcos estão indo. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Os céus nos respondem dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu estou no seu barco, dormindo, tirando um cochilo? Sabe por que, meus filhos? É porque se eu não te der uma direção, você se perde. Porque por você mesmo você não vai conseguir chegar no outro lado. Sabe o que eu aprendi com essa mensagem? Que Deus, Ele pega Noé e manda ele fazer um barco.
Mas o barco de Noé não tinha volante e nem velocímetro. Sabe o que ele fala para Noé? Noé, você faz o barco, mas quem te dá a direção sou eu. Glória a Deus. É por isso que o meu trabalho é construir o barco. E o meu trabalho é te atravessar para o outro lado. Aleluia. Quem nessa noite aqui quer chegar a um outro nível? Glória a Deus. Quem nessa noite aqui quer atravessar a tempestade? Glória a Deus. Quem nessa noite você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. O mais importante não é a tempestade, é quem está no barco junto deste. Sabe, eu estou numa tempestade tremenda, pastor, mas quando eu olho para o meu barco, o Senhor Jesus está ali. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Sabe, quando Jesus está no lugar, o ambiente muda. Aleluia. Algo diferente acontece. Glória a Deus. O milagre acontece. Não tem como permanecer da maneira que está acontecendo, porque Ele vai mudar alguma coisa durante a caminhada. E aí eu falava para o Senhor, mas atravessar para quê? E aí o Senhor falava assim, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês acham que eu sou o Deus de vocês somente para solucionar problemas. Mas eu sou um Deus muito acima daquilo que vocês pensam. Eu sou um Deus que quer a sua evolução. Eu sou um Deus que quer te levar a um outro nível. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem convicção que o Pai está no barco junto com você, glorifique o nome do Senhor e passe pela tempestade. Quando a gente atravessa, significa que Deus está fazendo assim: olha, meu filho, eu estou te levando para um outro patamar. Eu estou te fazendo subir mais um degrau. Eu não estou aqui somente para solucionar o teu problema, não. Eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para te libertar. Eu estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para te curar. Mas eu estou aqui acima de tudo, porque eu quero que você atravesse comigo e não sozinho. Porque eu sim, posso te dar uma direção. Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente estudando, eu falava assim, e os outros barcos? O Senhor falava assim, esquece os outros barcos. Sabe por quê? Porque eu marquei o seu barco para que você tenha uma experiência comigo. Glória a Deus. Eu te marquei para que você tenha uma experiência comigo. E aí eu fiquei preso nesse texto dos barcos ali. Eu falava assim, Senhor, e os outros barquinhos, como é que vai acontecer? Ele falou assim, não se preocupa com os outros barquinhos não. Não se preocupa com o que os outros barquinhos estão pensando na sua tempestade. Sabe por quê, irmãos? Porque crente, quando está na tempestade, está em pecado. E não é bem assim que acontece, não. Porque os discípulos não estavam em pecado, mas eles estavam tendo uma experiência sobrenatural, humanamente sobrenatural, que nenhum outro ser poderia ter. Glória a Deus. Existe um momento na nossa vida que a gente precisa, momento não, perdão, todos os dias, parar, fazer uma introspectiva e falar assim, Senhor, aonde eu estou errando? E aí o Senhor vai te mostrar, isso aqui, aí você vai lá e observa. Todos os dias precisamos fazer isso. Mas nem sempre a sua tempestade é por uma falha. Existem duas tempestades. A tempestade que corrige e a tempestade que ensina. A tempestade que corrige é a tempestade que Jonas passou. Você vai aprender a obedecer, Jonas. Por isso você passou pela tempestade. E a tempestade que corrige é a tempestade que os discípulos, e assim eu creio que vocês estão passando. Corrige não, a quem ensina. Assim eu creio. Sabe qual é?
vocês vão ter novas experiências comigo. Aleluia. Vocês vão aprender a ter uma fé inabalável. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles barquinhos, meu filho, meus filhos, não vão viver o que você vai viver. Aqueles barquinhos não vão ser curados como você vai ser curada ou curado. Aqueles barquinhos não vão passar pela calmaria. E eles não vão ser marcados por mim. Sabe o que acontece, irmãos? Pega essa comigo aqui. Eles não sentem a dor que você sente. Eles não sentem o sofrimento que você sente. Eles não passam pelas crises que você passa. Eles não choram o que você chora. Mas eles não vão ver Jesus acalmando as águas como Jesus vai acalmar na sua vida. Aleluia. Isso eles não vão ver. Sabe, existem alguns textos da Bíblia que falam muito que nós não precisamos sentir inveja. Não podemos ter inveja. Não sinta inveja do homem mau. São dessas coisas que nos faz perder o sentido do propósito de Deus. É quando nós olhamos para o lado e falamos assim: não é possível, Senhor. Esse barco aqui está prosperando e eu estou no meio dessa ventania. Não é possível, Senhor. Esse barco aqui está navegando e o meu está enchendo por causa da tempestade. O teu barco pode ser um barco que está passando pela maior crise que for, mas nenhuma existência vai ver o milagre que só no teu barco vai acontecer. Aleluia. Nenhuma existência vai presenciar o milagre que a tua casa vai viver. Aleluia. Nenhuma existência vai viver, vai presenciar a cura que vai haver na sua casa. Aleluia. A transformação que vai haver na sua casa. A libertação que vai haver na sua casa. Ninguém vai conseguir entender o que vai acontecer na sua vida. Então, meus irmãos, está passando pela tempestade? Permaneça. Permaneça. Jesus está dormindo, não se preocupa, porque ele pode estar dormindo, mas ele está presente. O que não pode é Jesus estar acordado fora do seu barco. Mas se ele está presente no seu barco, entenda que no momento certo algo diferente vai acontecer. Porque por onde ele passa, ele deixa a sua marca. Amém? Amém? Essa tempestade, sabe para que serve na sua e na minha vida? Para que a glória de Deus seja revelada em nossas vidas. Esse vento, ele serve para que a glória de Deus seja manifestada em nossas vidas. Glória a Deus. Esse caos, ele serve, sabe para quê? Porque no fim disso tudo, o milagre vai acontecer nas suas vidas. Aleluia. Ninguém vai passar o que vocês estão passando, porque essa luta é de vocês. Ninguém vai passar o vento que vocês estão passando, porque esse vento é de vocês. Ninguém vai passar a tempestade que vocês estão passando, porque a tempestade é de vocês. Ninguém passa pelo que vocês passam,
quando eles olharem para sua casa, eles vão dizer: só o Senhor é Deus. Você pode aplaudir comigo? Só o Senhor é Deus. Porque aonde há tempestade, há milagre. Aonde há mar revolto, há calmaria. E olha o que a Bíblia diz: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava ao que encher de água. A sensação que o barco estava enchendo, mas não enchia. A sensação que o barco ia afundar, mas não afundou. Sabe por quê? Porque Jesus estava no barco. Sabe o que é mais lindo disso tudo? Jesus estava dormindo, vó. A água entrando, a água subindo, eles olhando, e provavelmente, tipo assim, cara, tá dando ruim, e Jesus está dormindo sobre um travesseiro, todo molhado. Como é que pode isso? Sabe o que acontece? Jesus já tinha o controle de tudo. Ele sabia a altura do barco, a profundidade, a largura do barco. Sabe o que significa? Que Jesus está no controle da sua vida e você não vai afundar. Oh, glória! Ele tem toda a medida. Está ficando ruim, Jesus. A água está no joelho, Senhor. Não se preocupe. A água está chegando na coxa, Senhor. Não se preocupe. Só crê, só tenha fé. Abra sua boca, começa a repreender o vento. Abra sua boca, começa a repreender a tempestade. É momento de fé, é momento de abrir a boca para profetizar. É momento de abrir a boca para declarar. É momento de abrir a boca para curar. É momento de abrir a boca para libertar. É momento de abrir a boca para receber a cura. É momento de abrir a boca para receber a restauração. Abra sua boca e pare com esse negócio, não afundando, não é isso que eu quero ouvir de vocês. Assim diz o Senhor: o que eu quero ouvir de vocês, que não vai afundar, que Ele vai encher, mas não vai afundar, porque o Senhor Deus, está no controle de todas as coisas. A água começa a bater na canela, a gente entra em desespero. Está afundando, Senhor, está afundando, Senhor, está dando ruim, Senhor. Olha aqui, Senhor, a água está cobrindo o nosso barco, a gente vai afundar. E Jesus está lá dormindo. Sabe por quê? Porque Ele está esperando um momento de fé seu. Ele está esperando que você abra a boca, que você fale palavras de vitória, que vocês abram a boca para abençoar, que vocês falem: eu consigo, eu posso, eu vou atravessar, eu vou chegar no outro nível, nada vai me parar, eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás, eu vou continuar até chegar no fim. Isso seja em qualquer circunstância da sua vida. É uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida. É uma coisa que eu tenho acreditado na minha vida. Sabe, já tem tudo sob medida. O Senhor te conhece de cima a baixo, de baixo a cima, de dentro para fora, de fora para dentro. Já está tudo sob medida para Ele. Ele está dormindo, mas Ele está no controle da sua vida. Nada passa desapercebido pelo Senhor. Nada passa. Isso tudo é porque Ele queria mostrar para aqueles discípulos: filhos, está descendo água, está enchendo, mas olha só, eu conheço a estrutura desse barco. Eu sei, aleluia. Eu sei até onde esse barco vai suportar. Sabe o que Ele quer dizer para você nessa noite? Filho, não sei por que você está preocupado. Eu conheço a sua estrutura. Eu sei até onde você pode caminhar. Eu sei até onde você pode chegar. E entenda, meu filho, que quando o bicho pegar de verdade, aí sim, eu estarei no controle de todas as coisas.
Em outras palavras, ele está dizendo que essa luta não vai te matar, que essa tempestade não vai te matar, que esse vento não vai te matar, mas tudo isso é para que você conheça o Deus que acalma a tempestade. Eram discípulos, estavam com um cara dentro do barco, estavam com Jesus dentro do barco, mas não conheciam, não entendiam o que Jesus era capaz de fazer. Talvez em outras circunstâncias eles poderiam estar pescando, estar passeando, achando que estivesse numa montanha russa, surfando nas ondas. E é para isso que Jesus está te chamando, para viver o sobrenatural, para surfar nas ondas. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me preocupar? Esse vento não vai te afundar, ele simplesmente vai revelar a glória de Deus sobre a sua vida. Você precisa compreender que Ele quer se revelar a você. Aleluia. É com você, é com sua família, é com seus filhos. Aleluia. Eu não vou dizer que é com seus parentes, porque talvez os seus parentes não seguem a mesma fé que você. Mas quando eles olharem para o teu barco e ver que algo extraordinário aconteceu, eles vão querer sair daqueles barquinhos que eles estão navegando em pirueta, rodando para tudo quanto é lugar, e vão querer pular para o barco de vocês, porque eles vão entender o seguinte: esse barco aqui tem controle, esse barco aqui tem direção, esse barco aqui vai me levar para onde eu jamais pensaria que conseguiria ir. A gente vive muito no plano natural, abandonamos o espiritual o tempo todo. A gente vive muito pelo que vê. Eu vou afundar, eu vou morrer. A gente não consegue ver coisas boas no meio de crises. A gente se desespera. A gente não entende que Deus transforma crises em lugares de crescimento. Deus transforma crises em lugares de crescimentos. A gente precisa compreender. A gente precisa compreender também que quando Jesus está no lugar, aquele lugar não vai ser mais o mesmo. Você não consegue olhar para a tua vida para trás com o que você é, com o que você é hoje. A tua vida houve uma transformação. Ainda que você esteja passando por uma tempestade, mas quando você olha para trás, você vê um crescimento, você vê um outro patamar. Mas pastor, eu estou no meio da tempestade, mas é porque você está crescendo. Pastor, eu estou no meio do deserto, mas é porque eu estou chegando, eu estou evoluindo. Pastor, está difícil, mas eu não vou parar. É isso que Jesus está querendo que você faça. Difícil sim, Ele não disse que seria fácil atravessar, mas Ele disse que seria possível. Não será fácil. A gente ouve aí pregações de prosperidades. A gente ouve por aí ministrações aí de uma fé inexistente, onde as pessoas só olham para o que as pessoas usam, o que as pessoas podem conquistar. O que Jesus está falando é totalmente diferente. Ele nunca nos prometeu isso. O que Ele está dizendo é diferente. Olha só, se você estiver comigo, eu não vou te dar nem prata nem ouro, mas eu vou te levar para um lugar onde ninguém conhece, somente você vai conhecer. Pastor, eu preciso de uma calmaria na minha vida. Sim, eu também preciso. Mas sabe quando você vai ter essa calmaria? Quando você estiver no meio da tempestade. Você só vai desejar calmaria quando você estiver no meio da tempestade. Porque enquanto você não estiver no meio da tempestade, tem alguma coisa acontecendo errada com você. Peraí, pastor, não está querendo dizer que crente tem que
ser derrotado, não. A tempestade é para a gente passar por ela, não é para nos matar. A tempestade é para nos fazer crescer. Na tempestade, a nossa tempestade não vai haver morte, vai haver vida. Aleluia! A gente vai passar. A gente não vai desistir. Sabe? Jonas, interessante, passou pela mesma tempestade que Jesus, não é verdade? Ambos dormiam no barco. Amém? Amém? Deu para entender? Amém? Posso continuar? Dá para pegar essa? Só que a tempestade, presta atenção, no barco de Jonas começou por causa dele. E a tempestade, uau, no barco dos discípulos acabou por causa dele. Aleluia! Foi por causa dele. Aleluia! É incrível a semelhança, o paralelo que a gente pode fazer. É, Deus. E para finalizar, no barco de Jonas, a tempestade começa por Jonas. No barco dos discípulos terminam por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Glória a Você Deus. pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Deus abençoe a todos.